apenas mensageiro e Deus usa como quer, louvado seja Deus. Quando o Senhor me chamou, aleluia, eu tive uma visão, o Senhor me deu uma visão, uma revelação. Primeiros dias que eu tive encontro com Jesus, e ali o Senhor mostrava uma rocha muito grande sobre a minha cabeça, e aquela rocha tinha uma fenda, e naquela fenda uma luz brilhava muito forte, e eu me encontrava com uma Bíblia muito grande na mão. E ele disse, eis que te chamei para pregar a minha palavra. Aleluia. Eu disse, Senhor, mas Senhor, eu sou gago, não sei ler. Ele disse, lembra de Moisés? E ali o Senhor me despertou da revelação, e eu lembro todos os dias que eu abro a Bíblia, eu lembro dessa revelação. Então Deus, Ele usa quem Ele quer, fala como Ele quer, louvado seja Deus. Só basta nós crer, louvado seja Deus. Porque se não crer, olha, você o maior pregador que estiver aqui, se a gente não der ouvir a palavra de Deus, a gente sai daqui vazio da mesma forma. Mas se a gente fechar os nossos olhos e abrir o coração para Deus, com certeza nós saímos regozijados e saciados da palavra de Deus. E aqui a palavra diz, louvado seja Deus, fala da mulher chamada Ana, os irmãos conhecem a história. Uma mulher de oração, uma mulher que sofria, ela havia angústia na sua alma, sofria muito porque ela queria ter filhos e não podia, louvado seja Deus, porque Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. Deus com certeza provou a Ana, aleluia, nessa parte, para que ela entendesse que Deus aleluia, é o Deus que faz. E Ele prova nós da mesma forma, louvado seja Deus, em cada situação que Ele quer provar, para que no dia que Ele fazer a obra, nós venhamos lembrar que é Deus que faz, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Ana chorava, louvado seja em oração. Era aquela oração que é cantada, aquela oração que Deus se agrada. Louvado seja Deus. Não adianta a gente ficar orando, aleluia, só com os lábios. Se nós não orar com o coração, louvado seja Deus, Deus não recebe. Ele ouve, mas Ele não recebe. Ou seja, Ele não responde. O que Deus quer de nós é que nós oramos com o nosso coração, que nós abrimos nossa mente, nosso coração para Ele. Louvado seja Deus. Quantas vezes eu lembro que eu já orei a Deus e o Senhor respondeu espontaneamente porque o coração estava voltado para Ele. E muitas vezes eu orei e acreditando que Deus iria se revelar, e Deus não se revelou porque faltava algo. Louvado seja Deus. E a Ana é um exemplo para nós, para as mulheres e para nós homens também. Porque Deus não faz exceção de pessoa. Deus responde a oração de todos aqueles que oram com sinceridade, que oram com o coração quebrantado. Louvado seja Deus. Aleluia. Como a palavra diz que há tempo de chorar, mas também há tempo de rir. Louvado seja Deus. O tempo de chorar no primeiro foi o caso de Ana. Primeiro ela orou e chorou. E aquela já está contando a vitória. Aquela já está exaltando Deus a qual nós servimos. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem sabe não é tempo de você exaltar o Deus que você serve. Quem sabe você tem sofrido muito, louvado seja Deus, orando pelo seu filho e ainda não tem visto o que você tem pedido a Deus. Aleluia. Mas já chegou a hora de você começar a louvar a Deus como antes estava louvando. Porque isso é um louvor ao Senhor. É uma oração de louvor a Deus, louvado seja Deus. Ana estava agradecendo a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz, louvado seja Deus. Porque o mesmo Deus de Ana é o nosso Deus. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E então orou Ana e disse, Senhor, o meu coração exalta ao Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitas vezes a gente não quer entender o trabalho de Deus. Mas quando nós entendemos o trabalho de Deus, quando nós buscamos, ele só entende as coisas de Deus quando ele busca a Deus. Eu estava conversando com o pastor falando sobre isso. Aquelas pessoas que não oram a Deus, muitas vezes se apegam só no estudo, eles não têm conhecimento das coisas de Deus. Porque a Bíblia diz que só entende as coisas de Deus quem é espiritual. Então, muitas vezes você vê uma irmãzinha que não, você não dá nada, mas é um homem, uma mulher de Deus que busca a Deus. E ele tem um cuidado com Deus, louvado seja Deus. Ele tem aleluia, particular com Deus. Aleluia. Enquanto o homem não dá nada a Deus, ele lhe dá algo importante para essas pessoas que oram a Deus com sinceridade. Louvado seja Deus. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não precisa aparecer. O próprio Deus sopra o nome dele e revela quem é ele e quem é. Louvado seja Deus.
Quando ele quer aparecer, que ela diz que Deus abate, ou seja, ele abate o exaltado e ele eleva os humildes, louvado seja Deus. Essa palavra humildade, nós entender que não é no vestir, na forma de proceder, mas é no coração. A humildade vem de dentro para fora, não de fora para dentro, louvado seja Deus. Que nós possamos ser humildes, porque o Senhor próprio, o Senhor diz, aprendei de mim que sou nosso humilde de coração. Se Jesus falou que é humilde, é porque para nós ser humilde, louvado seja Deus. E diz assim, não há santo como o Senhor, porquanto não há outro fora de ti. Aleluia. Rocha nenhuma há como nosso Deus. E verdadeiramente não há. Aleluia, não há ninguém como nosso Deus. Por isso que nós devemos se alegrar em Deus, porque nós não servimos a um Deus qualquer, não servimos a um Deus pequeno, e não é por nós mesmos. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu entre as nações para servir a Ele, louvado seja Deus. Então não fique triste porque você muitas vezes não tem aquilo que você deseja. Aleluia. Mas se alegre porque você serve a um Deus que tudo pode. A um Deus que te escolheu. A um Deus que te chamou. Aleluia. Como chamou a todos os homens da Bíblia e mulheres. Aleluia. E nós somos escolhidos de Deus. Aleluia. E eu digo para a igreja. E quanto mais você é escolhido, mais é provado. Louvado seja Deus. Os escolhidos não vieram para tratar. Aleluia, é para sofrer, porque o próprio Cristo, escolhido de Deus, sofreu por mim e por você. Deu a sua própria vida, louvado seja Deus. Foi humilhado, aleluia, perante a sociedade, mas venceu, porque a palavra diz que, aleluia, que todos nós somos mais que vencedores porque estamos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então não fique triste porque ainda não tem acontecido na tua vida o que você deseja. Mas fique alegre porque você serve a um Deus que pode realizar. Louvado seja Deus. Aleluia. Não multipliques palavras de altivez, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é Deus de sabedoria. Por Ele são obras pesadas na balança. Louvado seja Deus. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, os irmãos, o pastor, a igreja faz, né, o culto de ensinamento. É necessário. Mas a Bíblia, quando nós abrimos a Bíblia, já é um ensinamento. Porque a palavra de Deus fala, se você obedecer, você vai ser bem-aventurado. Mas se desobedecer, vai ser condenado. Ou seja, já é uma doutrina. E aqui é uma palavra de Deus para nossas vidas. Louvado seja Deus, porque muitas vezes nós falamos coisas, né, que não agradam a Deus. E Deus aqui está dizendo, não saia da nossa boca, né, palavras que não agradam a Deus. Né, para que nós entendamos melhor, louvado seja não sei. Porque a nossa boca, irmãos, ela foi feita para louvar o Senhor. Nossa boca foi feita para exaltar esse Deus. Aleluia, e muitas vezes nós falamos coisas que não agradam a Deus. Aleluia, eu conheço crente que chama nome, igreja. Aleluia, e quando você chama o nome, não é uma coisa boa que vem, porque quando você chama, vem. Aleluia, então quando você estiver naquele momento de angústia, quando vier aquele momento de que a pressão sobe e dá vontade de falar alguma coisa, clame o nome do Senhor. Peça a Ele, aleluia, porque Ele vai te dar vitória, louvado seja Deus. Não saia a palavra árvore da tua boca, ou seja, não fale nada daquilo que não agrada a Deus. A tua boca é santa, a tua boca é feita para louvar o Senhor, para exaltar o Deus Todo-Poderoso. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus nessa noite? Louvado seja Deus. Exalta o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque aqui diz que a nossa obra, em outras palavras também fala, que vai ser pesada na balança de Deus. E na balança de Deus não tem irregularidade, ela é perfeita. Louvado seja Deus. Não saindo da palavra, eu vou contar aqui os irmãos aí rapidamente uma experiência com Deus. Uma certa feita, eu fiquei 10 anos assim, só buscando a Deus mesmo, me consagrando, e Deus me levou num patamar espiritual razoável. Louvado seja Deus. E ali Deus me deu uma visão que eu chegava num lugar e eu tinha do jeito que eu entrava, eu ficava, não tinha como se virar, nem para um lado nem para o outro. E tinha uma filha na minha frente, e ali eu perguntava para aquela pessoa que estava na minha frente, a pessoa não virava para mim, mas falava assim: olha, entra aqui, vai ali. Eu estava nessa posição, entra aqui, vai lá. Aí tinha assim, tipo um viaduto, tinha um homem muito grande com um carinho na mão. Ele disse: ó, quem entra aqui, vai ali. Vai naquele homem lá e sobe lá e vai ali. Então era
tipo assim, irmão, ali é branquinho como uma praia, e a pessoa entrava aqui, passava naquele caminho, subia no monte, e aquela fila de gente subindo, só de branco, subindo, ele disse, vai ali. E ali eu entendi, que a palavra diz que o caminho é estreito. Então, aquele carinho, né, o Senhor disse que era o próprio Jesus, aquele que recebia aquele carinho, passava para subir para o monte, ou seja, para o monte, e a Bíblia diz, eu levo meus olhos para o monte, de lá e vem o meu socorro. Esse monte é o céu, aonde Jesus está. Ou seja, a importância da igreja, louvado seja Deus, é obedecer a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que obedecer essa palavra vai chegar naquele monte, como o Senhor mostrou ali, louvado seja Deus. E o caminho estreito, não tinha como me virar de para um lado para outro. E nos dias de hoje nós temos que ter muito cuidado, porque a rede social ela leva nós para lugar que Deus não quer, louvado seja Deus. Aleluia, porque a rede social é o final dos tempos, nós sabemos disso, louvado seja Deus, que é, aleluia, o que está escrito na palavra, louvado seja Deus. Mas nós temos que vigiar mais e mais, na palavra que fala vigiar, é sobre tudo isso, louvado seja Deus, vigiar mais e mais, louvado seja Deus. Quantos crentes já se corromperam, quantos irmãos e irmãs já não estão seguindo a Deus mais, porque a rede social corrompeu, levou para o mundo, começou a entrar na rede social buscando coisas mundanas, coisas carnais, e aí foi se corrompendo. Conheci um pastor lá no norte que separou o casamento por causa disso. Ele conversando com uma mulher, não sei para onde, e ali ele ficou tão dominado que ele não estava mais cuidando da casa. Todo o dinheiro que ele recebia ali, ele mandava para aquela mulher. E aí Deus revelou, né? A mulher descobriu, e aí houve a separação, e foi um rebuliço terrível. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, louvado seja Deus, porque se nós desviar um pouquinho do caminho, nós podemos perder a salvação. Porque não adianta vai ficar aqui 20, 30, 40, 50 anos servindo a Deus, e naquele dia eu ouvi aquela palavra que diz assim, apartai de mim, vós malditos, que nunca conheço. Louvado seja Deus. Por isso que eu peço a Deus todos os dias, que me dê vigilância para que eu não venha a cair, ou seja, não venha procurar lugares falsos, lugares que levam a nós ao inferno, louvado seja Deus. Mas que Ele venha sempre dar direção para que eu esteja lá no lugar certo que Ele quer que eu esteja, louvado seja Deus. E por isso eu estou aqui, junto com os irmãos, porque verdadeiramente aqui ensina o caminho verdadeiro, e aqui Deus se agrada desse povo, louvado seja Deus. Aleluia. E diz mais a palavra do Senhor. O arco do forte foi quebrado, e o que tropeçava foi cingido de força. Louvado seja Deus. Então eu estava exaltando Deus, aleluia, porque o forte que tinha o arco quer dizer aquele que estava elevado, aquele que estava por cima. Mas o Senhor quebrou, louvado seja Deus. Aleluia. Não importa onde você esteja, em que posição você esteja, louvado seja Deus. Mas se você estiver embaixo das mãos poderosas do Senhor, com certeza você é forte. Não em você mesmo, não em nós mesmos, mas naquele que é forte. Ele diz que quando você estiver fraco, aí é que tu estás forte, porque você está no Senhor. Diga ao fraco, eu sou forte, ou seja, o Senhor está dizendo, diga ao fraco, ele é forte. Não há forte que Deus não quer. Não há inimigo que Deus não joga por terra. Não há enfermidade que o Senhor não cure, não há nada que Ele não possa fazer. Aleluia, você. Então, pega essa palavra e confia nesse Deus. Louvado seja Deus. Siga teu caminho, com toda a paz e todo entendimento. E o Senhor, Ele vai prover na sua vida. Louvado seja Deus. Não se queixe da sua vida hoje, mas crê no futuro do amanhã. Que amanhã tudo Deus proverá para você. Nesse momento, quem sabe você está na prova, mas você vai cantar o hino da vitória. Ana passou pela prova, chorou, mas ela hoje está cantando o hino da vitória. Hoje a palavra está dizendo que Ana está cantando o hino da vitória. E você também vai cantar. Nós vamos cantar, porque o nosso Deus é o mesmo. Louvado seja Deus. Ele não muda. Ele nunca mudou. Ele nunca mudará. Louvado seja Deus. E que essa palavra fique no seu coração. Creia na vitória. Louvado seja Deus. Se a enfermidade, Deus cura. Louvado seja Deus. Quem tem que Deus cura? Louvado seja Deus. Ele hoje está curando dor de cabeça. Louvado seja Deus. Dor de cabeça que você muitas vezes tem que tomar remédio para aliviar.
e alivia, depois passa e outra hora volta. O Senhor está dizendo que ele está repreendendo esta noite. Só basta você levantar, porque é necessário que você estenda suas mãos para Deus para que você receba. Quando você levanta a mão, é do alto que vem a vitória, do alto que vem a tua bênção. Você não recebe nada com a tua mão assim, você recebe sempre a mão para cima. Porque vem de cima a vitória, louvado seja Deus. Então receba nesta noite em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Pessoas que o Senhor manda dizer que Ele está repreendendo pedra nos rins, aleluia, e pedra na vesícula. Amém? Louvado seja Deus. Então receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer uma oração e já passar para o pastor. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja em nome do Senhor.